Yeah, yeah, yeah. I know. Free. Yeah. I do my numbers. Hoje é um vídeo importante, hein? Então se prepara aí. Hoje nós vamos falar de lentes. Bom, conhecer a sua câmera não é o suficiente. Você precisa conhecer também o que cada número nessa parada bizarra aqui que pega a luz e joga no seu sensor faz. Você tem um monte de número aqui e a gente acaba se confundindo na hora de, por exemplo, ou comprar uma lente ou na hora para que usar uma lente no lugar da outra. Para começar, então, temos a distância focal. No caso dessa daqui que eu estou segurando, é uma 1855. Se ela tem dois números, quer dizer que ela é uma lente de zoom. Uma lente de zoom é uma lente que consegue mudar a distância focal, por exemplo, de 18mm para 55mm. E tem as lentes prime, que é no caso que eu estou usando agora, que eu estou com uma prime 50mm. Uma lente prime, ela não pode alterar a distância focal. E o que é a distância focal? A distância focal, na verdade, é a distância entre o cruzamento dos raios de luz dentro da lente até esses raios de luz chegarem no sensor. E o que isso implica? Que o ângulo de visão vai ser maior ou menor dependendo da distância focal. Esse ângulo de visão, quanto maior ele for, maior a lente consegue ver aos redores, e quanto menor for, mais ampliação a lente vai dar. De 35mm para baixo, ou seja, 18, 12, 8, são as grande angular. Eu considero, pelo menos, de 18, 12, 2 milímetros, eu considero olho de peixe. Ou seja, são aquelas lentes extremamente curvadas que você consegue ver um monte de coisa e ela acaba distorcendo as coisas, né? De 35mm até 85, por aí, são as lentes que têm menos distorção comparado ao olho humano. Isso é o que dizem, né? Porque pra mim, sei lá, eu nunca parei pra olhar quanto distorce meu olho, enfim. Então as pessoas usam mais 35mm até 85mm para poder fazer retratos, né? Porque o rosto geralmente fica menos distorcido. E de 85mm para cima, por exemplo, 100mm, 3000mm, que parece um telescópio, enfim, são as lentes tele, que elas servem justamente para você ampliar em coisas muito longe, tirar foto da lua ou sei lá o que. Por que você escolheria lente 35mm no lugar de uma 50mm ou coisa do tipo? Além da distância focal, que é o negócio do ângulo, ou seja, além do seu enquadramento, é o plano de fundo. Quanto maior for o seu número de distância focal, maior vai ser a compressão do plano de fundo. O que é isso? Eu estou mostrando um esqueminha agora que os raios de luz, do jeito que eles entram na lente, dependendo da distância focal, dá a impressão que o plano de fundo está mais perto do seu ponto de interesse. No caso aqui, ó, sou eu, né? Eu sou muito interessante. Você pode destacar o ponto de interesse do plano de fundo, assim como você pode, sei lá, por exemplo, deixar o seu ponto de interesse pequeno perto do seu plano de fundo. Caso tivesse uma montanha, eu estivesse usando, por exemplo, uma 200mm para poder me filmar, então aquela montanha pareceria muito grande perto de mim e eu ficaria pequeno perto dela. É uma ilusão de ótica que parece que as distâncias entre o primeiro plano, né, e o plano de fundo diminuem. Aqui, ó, 58mm. O que significa 58mm, sendo que a distância focal é 1855? É o tamanho que tem que ser do filtro que vai entrar aqui. Vou rosquear aqui, mas tem que ser uns 58mm. Caso não for, eu preciso de um anel de transição, né? Que você coloca aquele anel de transição aqui, que, por exemplo, eu tenho um filtro de, sei lá, 90mm. Então eu vou precisar de um anel de transição de 90mm para 58, para poder encaixar aqui o anel, e aí eu encaixo o filtro em cima do anel. E aí dá para usar aquele filtro nessa lente aqui. Em câmeras de cinema, esse tipo de coisa não acontece porque você usa aqueles matchbox, né? Que são aquelas caixinhas que você coloca o filtro, que ele é quadrado, e você encaixa assim na matchbox. Hoje tá cheio de borboleta aqui. Lentes fotográficas, a abertura é medida em f-stops, né? Então o que é o f? O f significa uma relação entre a distância focal da sua lente e o diâmetro da íris. Quanto menor a abertura da sua lente, mais rápida ela vai ser, assim que eles chamam, né? Então uma lente 1.8, como é que eu estou usando,
ela é uma lente rápida. Não faço a menor ideia porque eles colocaram o nome de rápido, né? Enfim, ela não sai do lugar. Para que serve, né? Uma abertura maior ou uma abertura menor? Quanto maior for a sua abertura, mais luz vai entrar, mais luz vai acabar interferindo em alguns pontos do seu sensor. Então vai acabar desfocando mais o seu plano de fundo, como o meu deve estar desfocado agora. Essa interferência luminosa só está vindo nos pontos de desfoque. No ponto de foco que sou eu, não está tendo essa interferência, então eu estou focado. E essas bolinhas que formam no plano de fundo quando ele está desfocado se chama bokeh. Aqui, olha só, eu tenho o número aqui, ó, 3.5 tracinho 5.6, ou seja, em 18 milímetros a minha abertura vai ser 3.5. Em 55 milímetros, que é a distância focal máxima, a abertura vai ser 5.6. Ou seja, conforme eu vou alterando a distância focal dessa lente, a abertura máxima ou mínima dela será diferente também. Tem muitas lentes zoom que elas têm, por exemplo, a abertura constante, né, em f-stops. Mas, por exemplo, em cinema, como a gente estava falando agora há pouco, a abertura ela é medida em t-stops, né, que é diferente de f-stops. T-stops, na verdade, ela é uma medida que não é uma relação entre tamanhos, né? Ela é, na verdade, a quantidade de luz que entra no seu sensor, né? Que é uma máquina que mede. As lentes de cinema são medidas em t-stops em vez de f-stops, né? Como as de fotografia. Pelo seguinte motivo. Porque quando eles acabam trocando de lente no meio do set e tal, entre uma cena e outra que você acabou trocando de lente, a quantidade de luz tem que ser a mesma. Porque você está usando o mesmo filtro e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a mesma iluminação. Eita, que sol. Nossa, agora vem o sol, hein? Temos aqui uma das coisas que eu gosto. Por exemplo, essa lente aqui está escrito macro, ponto 25 metros, é a menor distância focal dela, né? No caso, é 25 centímetros. Se eu chego e aproximo mais que 25 centímetros, a lente não vai conseguir focar. Tem as lentes macro mesmo, né? O nome da lente é macro. A gente falou de grande angular, de tele, enfim. Tem as lentes macro, que elas têm um macro absurdo de pequeno, então você pode chegar perto de uma formiga que vai parecer, enfim, que foi uma outra formiga que tirou a foto, de tão próximo e de tão bem focado que fica. Bom, então é isso, agora você já está profissional nos números de lente, todos os números você já domina, agora você pode ir na loja e comprar aquela lente que você tanto quer, para ter, por exemplo, esse fundo desfocado. Até mais.